Olá pessoal, hoje estou aqui com ela, maravilhosa, linda, formosa, comunicativa. Hoje vamos trazer um tema sobre habilidade social no canal Terapia na Real. E aí, doutora Angeline, tudo bem? Como você está? Como está passando esses dias? Tudo certo. Fico feliz de ter você aqui novamente, essa parceria maravilhosa contigo no nosso canal. E vamos falar um pouquinho hoje sobre habilidade social. Um dos aspectos da habilidade social é o aspecto da comunicação. Como a comunicação é uma coisa que traz paciente para os nossos consultórios. Verdade. Não é verdade? Isso aí eu tinha até comentado que muitas vezes a comunicação, a simples comunicação, evita muitos problemas, não é verdade? É verdade, com certeza. Diga lá. Nós somos pessoas que nos relacionamos, né? E para a gente se relacionar bem, a gente precisa também saber se comunicar bem. Um bom relacionamento passa por uma boa comunicação. E aí, muitas vezes, a gente recebe pessoas com ansiedade ou depressivo, problema familiar, conjugal, simplesmente pelo fato de não estarem sabendo se comunicar de forma assertiva. E aí eu vou explicar um pouquinho o que é essa assertividade. Existe na comunicação dois polos, né? Duas formas de se relacionar. Um polo é a passividade, a forma passiva de se relacionar, onde você respeita muito o direito do outro, mas você não respeita o seu próprio direito. Você passa por cima de você, porque você não se expressa, não diz o que gosta, o que sente, você acaba sendo muito passivo. Você é aquele famoso engole sapo, né? E você vai juntando muitas vezes, então você não consegue aqui na passividade se comunicar de forma assertiva, expressando o que pensa, o que sente da melhor forma. E aí você passa muitas vezes para um outro polo da comunicação, que é a agressividade. Nesse outro polo da agressividade, você respeita o seu próprio direito, mas não respeita o do outro. Então você passa por cima do outro, tanto na sua postura de se relacionar, na forma de se relacionar, como na forma de se comunicar. Você acaba falando muito sem habilidade, o que pensa, o que sente do outro, é aquele que diz assim, eu sou sincero, eu digo logo na cara. Muitas vezes você não está sendo sincero, você está sendo agressivo. E é esse polo aqui que eu estou falando. E entre a agressividade e a passividade existe um polo desejável, onde você respeita o seu próprio direito e respeita o direito do outro, que é chamado de assertividade. Na assertividade eu me comunico a expressar o que penso, o que sinto, o que gosto, a dizer não e estabelecer meus limites, mas eu faço isso da melhor forma possível, sem passividade e sem agressividade. Eu faço isso, por exemplo, quando eu falo as palavras certas, no tom de voz correto, na hora apropriada, eu estou sendo assertiva. Um pequeno exemplo do que seja a assertividade, certo? E essa assertividade ela não é fácil, às vezes, de alcançar. No consultório a gente faz treino de habilidade para se tornar mais assertivo, porque isso é um problema, muitas vezes, que leva a outros problemas, como, por exemplo, problema de relacionamento social, fobia social. A pessoa que tem fobia social, ela também não tem traquejo na comunicação. Não tem essa habilidade, não né? Tem essa habilidade. Então isso pode ser desenvolvido, né? Um repertório mais assertivo, né? As pessoas hoje na comunicação de WhatsApp, de Instagram, às vezes a gente não tem aquela forma de se comunicar de forma mais assertiva, sempre ou agressiva ou passiva. A gente defende um ponto, mas não pondera o que o outro está ali do outro lado. Então, assim, dentro desse tópico de comunicação existe um subtópico que a gente chama, que é o tópico da empatia, né? É se colocar no lugar do outro, né? É ver o que você está falando e o que o outro pode interpretar ou pode ouvir do que você está querendo dizer. Então, é muito importante. Eu acho assim, essa questão de repertório é uma coisa que ajuda muito, porque a gente troca algumas palavrinhas
e facilita demais. Eu costumo dizer até que dentro das saudações, um bom dia seco e o bom dia, esse bom dia ele soa melhor, as pessoas gostam mais, as pessoas se sentem melhor, é mais agradável de ouvir. Então a gente às vezes no repertório, se desenvolvendo ali a habilidade, a gente troca palavrinhas e a gente consegue ser mais empático, se colocar mais no lugar do outro, não se deixar ter ser tão rígido assim, né? Ter ser tão sincero a ponto de agredir o outro, né? A gente sempre saber que do outro lado existe um ouvinte que tem ali suas emoções também, então a gente procurar de alguma forma se comunicar, exercer o nosso direito de falar, de se posicionar, mas sabendo que do outro lado também tem uma cabeça pensante e tem uma pessoa que também vai receber as informações. O WhatsApp e o Instagram é muito difícil, porque às vezes as palavras elas não são da mesma forma como a gente fala. Veja, o bom dia, até o bom dia ele muda, né? Um boa tarde, aquele boa tarde bem seco, boa tarde para dentro. E um boa tarde, já o sorriso já muda muita coisa. Então no WhatsApp, no Instagram, às vezes aquela mensagem seca podia ter vindo com um sorriso, uma risada, mas só que como é uma linguagem digital, às vezes as pessoas mal interpretam, criam problemas, brigas, contendas, confusões entre familiares, entre amigos, esposa e esposa. Essa questão de comunicação empática, ela é muito importante, principalmente para o casal, né? Exato. A esposa, o esposo, o marido, né? Às vezes a gente precisa se comunicar sem usar tanta rigidez, sem ter aquela cultura tão de se sentir um pouco superior a outra pessoa. Não, a gente precisa ser empático, a gente precisa ser juntos ali, no mesmo nível de comunicação, todos de forma assertiva. E você já passou por isso? Essa questão de comunicação, às vezes entre irmãos, entre filhos, do esposo com a esposa, você já passou por isso? Comunicação é um repertório que a gente precisa treinar, desenvolver, não é não, Angelina? Com certeza. Quantas vezes a gente em consultório já viu pessoas doentes, com depressão, com ansiedade, com insônia, por causa da comunicação. E aí, você já passou por isso? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Então essa questão da comunicação, da conversação, do repertório, isso é desenvolvido em consultório muitas vezes, né? É um treino, né? Um treino, exatamente. E outro aspecto muito legal, que eu acho que é muito importante também, é a questão da afetividade, né? Tudo a gente carrega um pouquinho de afetividade, né? E a afetividade ela pode ser segura ou insegura, o afeto pode ser seguro ou inseguro. Então, aquela questão de você ser afetivo com as pessoas, afetuoso com as pessoas, usar isso a seu favor, trazer isso para o seu repertório diário de afetividade. Como é bom você saudar alguém, você apertar uma mão, você abraçar, dar o ombro para alguém, né? É que existem pessoas que apresentam uma barreira emocional na comunicação, que têm dificuldade de expressar essa afetividade na comunicação. Quantas vezes a gente já ouviu familiares dizer que tem dificuldade de dizer eu te amo, você é importante para mim, né? Esse ponto da afetividade na comunicação passa por isso aí. A gente romper muitas vezes a nossa barreira emocional e conseguir expressar a afetividade, expressar esses sentimentos positivos. Muitos problemas familiares ocorrem por isso, e a gente escuta muitas vezes um filho dizer eu não escutei nunca meu pai dizendo que me ama, eu nunca escutei a minha mãe dizendo que me ama, eu tenho vergonha de dizer que eu amo meu marido, minha filha, minha mãe, né? Isso é um ponto também que a gente treina e faz parte desse repertório de habilidade social. Dizer que alguém é importante na nossa vida, né? Expressar verdade, a afetividade exato. De maneira assertiva. Expressão do sentimento positivo, né? Isso. Dizer, olha, você é muito importante. Nesse dia você foi muito importante para mim. Isso que você faz aqui eu gosto. Exatamente. Né? Pontuar, dar esse feedback para a pessoa. Isso aqui que você faz, olha como eu gosto, olha como isso é importante. Dá um retorno, né? Parabéns por isso aqui que você o elogio, fez. Né? Elogio. O poder do elogio, o elogio certeza. sincero, ele é muito
muito forte. É muito importante na muito comunicação. importante. As crianças, os filhos da gente, eles necessitam saber as características positivas dele. Quem dá essas características positivas muitas vezes são os pais, né? Às vezes eu só vejo o pai dizer assim: esse menino sempre foi danado, esse menino sempre foi um menino que não gostava de estudar. Você está criando uma característica negativa no seu filho, ele vai crescer com essa estrutura, né, de personalidade. Às vezes o filho, né, tira uma nota boa na escola e aí o pai diz: você não fez mais do que a sua obrigação. Cadê a comunicação afetiva de dizer: meu filho, parabéns, que bom, eu tenho orgulho de você, eu fico muito feliz. Isso é expressar a afetividade, só que muitas vezes as nossas barreiras emocionais, a nossa inibição emocional, que isso é um ponto que a gente trabalha no consultório também, que está muito presente, dificultando a comunicação e os relacionamentos. A inibição emocional. Eu tenho vergonha de me expressar afetivamente. Eu tenho vergonha de elogiar, de dar um parabéns, de dizer: meu filho, que bom. Né? Isso é um ponto muito importante aqui, a gente falando de comunicação. Um ponto que eu também estava até falando sobre ele e esqueci de dizer é a comunicação por emoji, né, hoje em dia, né? Aquele bom diazinho assim com um solzinho do lado, com a carinha fazendo um sorrisinho. Isso às vezes traz um pouquinho de afetividade para a pessoa, né? Isso. O prazer em falar com você. Sempre os meus pacientes, eles mandam mensagem: doutor, eu tô assim, assim, assim. A gente vai e coloca lá: prazer em falar com você aqui agora. Bom dia, colocar uma carinha. Às vezes o pessoal. Isso é habilidade social. Isso é habilidade social. É um repertório que a gente tem. Até nas redes sociais a gente precisa disso, né? No WhatsApp, na comunicação em si, né? Não é verdade? Isso. E assim, a questão, outro ponto e outro aspecto é o autocontrole, né? Eu acho que isso aí, o autocontrole, ele é muito importante, porque assim, às vezes as nossas ações e reações, elas são muito ríspidas, né, em determinadas circunstâncias, né? Na hora da raiva, como é difícil, né? Manter o autocontrole na hora da raiva. Você quer realmente passar para o polo da agressividade, você quer falar, né? Você quer ali colocar para fora o que você está sentindo. Aí você sempre tendencia a ir para agressividade, você sai. Aqueles 2 segundos de lucidez, assim, peraí, calma. Então é importante o autocontrole nessa hora. Deixa eu digerir isso aqui para depois eu conseguir responder, né? Então, gera muitas emoções, né? É raiva, é tristeza, é uma certa angústia. E a gente, né, traz isso para a comunicação. Exatamente, né? Eu sempre vejo no consultório as pessoas comentando sobre eu não consigo me controlar em determinadas circunstâncias, eu não consigo ter esse autocontrole, ele mexe com os meus nervos, o meu marido mexe com meus nervos, minha esposa mexe com meus nervos, né? Verdade. Aí você diz assim: olha, é nessa hora onde você se perde na comunicação, na habilidade. Porque muitas vezes você está até criando uma comunicação, tem a afetividade, aí o outro vem com uma coisa que você não gosta. E aí você perde o controle, né? Exato. Então eu acho que isso é importante. E outro tópico também muito importante é a questão do enfrentamento, né? Das circunstâncias, das situações, né? Às vezes o enfrentamento, aquele jovenzinho ali que vai conhecer o pai da namorada pela primeira vez, uma faculdade que você está entrando ali naquela turma pela primeira vez, as amizades, o primeiro dia de trabalho que a gente às vezes precisa enfrentar ali, que a gente não conhece ninguém. O enfrentamento de dizer também o que você pensa, o que você sente, defender um ponto de vista, né? Exatamente, né? Falar em público, levantar o braço, como você, né? Sempre a gente comenta aqui que é tão difícil às vezes a gente levantar o braço e expressar o que a gente quer dizer, né? Em público, né? É bastante complicado. Às vezes, isso aí, no dia a dia, a gente tem essa dificuldade, né? Verdade. E traz muito paciente para os nossos consultórios, né? O paciente mesmo que tem ansiedade social ou a fobia social, ele tem dificuldade em vários aspectos, desses que nós estamos colocando aqui. Em fazer enfrentamento, falar em público, cumprimentar, fazer ter uma abordagem afetiva, ele tem dificuldade de ter uma desenvoltura social. Todos esses aspectos aqui que nós estamos colocando, muitas vezes o paciente que tem ansiedade social ou fobia social, ele apresenta um déficit grande na forma de se comunicar. Não sai de casa, muitas vezes deixa de ir a um evento social porque não sabe ou tem uma grande dificuldade em se comunicar.
muitas vezes você também é mal interpretado. Você não sabe expressar direito, aí o outro interpreta mal. E como isso gera confusão. E a gente falando sobre isso, a gente percebe o quanto que isso é importante na nossa vida e no nosso dia a dia, né? Exato. Essa questão da desenvoltura social, às vezes, nos consultórios, o que eu vejo muito é muita distorção de pensamento, às vezes. Os nossos pacientes dizem, o que é que aquela pessoa está vendo tal defeito que eu tenho, aquela pessoa está pensando isso de mim, então a leitura mental, Porque a forma como você se comunica, muitas vezes você deixa brecha para o outro entender errado, né? Exato. E assim, as distorções cognitivas, às vezes, vai entrar num restaurante. Não, todo mundo está olhando para mim. Não é real isso, não é verdadeiro. Às vezes é uma distorção de pensamento. Porque nessa circunstância ele me desrespeitou, ele me, causou tal situação. Então a interpretação errada gera uma comunicação, um problema, uma situação familiar entre irmãos, entre marido e mulher, não é verdade? Exatamente. Então, pessoal, foi muito legal falar sobre habilidade social aqui com ela. Gosto muito de conversar com ela aqui sobre vários aspectos, dentre eles esse que é muito prático do dia a dia. Estamos aqui na nossa casa, na nossa sala aqui, e queria deixar para vocês aí um grande abraço, feliz por participar aqui do nosso canal Terapia na Real. E aí, doutora Angeline, fecha o vídeo com a gente. Enquanto a gente bate um papo aqui na nossa sala, você aí em casa aprende sobre saúde mental. Deixa o seu like aqui pra gente, comenta aqui, usa os comentários, a gente quer saber o que você está pensando também. E foi muito massa esse vídeo, um grande abraço a vocês.